Ainda falando sobre a primeira-dama, Janja da Silva informou que foi convidada para participar de uma manifestação pró-Palestina na Turquia. A mulher de Lula conversou com a primeira-dama turca, Emine Erdogan, de quem partiu o convite para o evento Unidos pela Paz na Palestina, no próximo dia 15 de novembro. Por meio das redes sociais, Janja disse que não poderá participar pessoalmente, mas elogiou a iniciativa. Bom, conosco por aqui também, seja bem-vinda, sempre uma alegria estar ao seu lado, Ana Paula Henkel. Ana, vai mal o governo no posicionamento dessa guerra desde o começo, hein? E agora a Janja também se envolvendo no assunto de relações internacionais bem delicadas? Como sempre, né? A matéria do nosso mestre Augusto e o Christian, essa matéria está brilhante porque mostra o deslumbramento todo dessa primeira-dama que odeia as cores do Brasil, né? Odeia. E isso ficou provado no 7 de setembro. Boa noite, querida Adriana, boa noite, Piotto, Silvio, mestre Augusto, daqui a pouco o mestre Alexandre Garcia. Muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa, fechando mais uma semana aqui com a gente. E é isso, né? Não apenas o deslumbramento é a marca registrada dessa primeira-dama, mas também das ministras deste governo, dos ministros deste governo. Não custa lembrarmos que o Ministério do Esporte tem um ministro fufuca, tá? Uma mulher foi colocada para escanteio, foi usada para a recriação desse ministério. A Janja criticou, né? Mas o curioso, Adriana, é que as mulheres que estão sendo escanteadas deste governo Lula, a misoginia não aparece. É culpa do Bolsonaro, ainda. E a Janja, que quer, porque quer um papel de uma primeira-ministra praticamente, né, no Brasil, quer gabinete. Ela gosta de ostentação, ela disse que quer ser como a primeira-dama dos Estados Unidos, né, com a mesma importância. E o curioso é que ela não importa dos Estados Unidos também o apoio a Israel, a condenação ao grupo Hamas, a condenação à barbárie que aconteceu no 7 de outubro. Então a Janja, ela quer a ostentação, como ela muito bem vem demonstrando. É cama de 40 mil, sofá de 60 mil, um aviãozinho novo de 400 milhões, mas importar da primeira-dama americana, seja ela republicana ou democrata, dona Janja, que é o apoio a Israel, o apoio ao direito de Israel de se defender de grupos terroristas, né, e de todos os conflitos ali na área, porque Israel está e sempre foi atacado, né, de um contexto maior nesse conflito do Oriente Médio. Isso ela não quer importar. A história por trás do que acontece, do que aconteceu com judeus, como muito bem nós lemos aqui na matéria do Dagomir, a lembrança do Holocausto, da barbárie, do assassinato de judeus, do genocídio, isso ela não quer importar. Então é isso, é a cara do Brasil, é a cara do PT, né? E como eu coloquei no título do meu artigo, o Brasil do PT é um buraco negro, seja para o nosso dinheiro, seja para conhecimento histórico, seja sequer para vergonha na cara de aceitar um convite para uma manifestação contra Israel depois do 7 de outubro. E também conosco Silvio Navarro, boa noite, boa sexta-feira. Silvio, você que sempre contribui com excelentes textos também para a Revista Oeste. Um assunto delicado que não é para a Janja, Silvio. Pois é, boa noite para você, Adriana, querida Ana, Augusto, Piotto, Alexandre Garcia. Boa noite para quem fecha a semana conosco. Olha só, Adriana, o artigo do Augusto Nunes e do nosso repórter Christian Costa é um artigo necessário, porque joga a luz no lado, o perfil da Janja, que a imprensa que se submete a este governo não fez. Então, eles fizeram o trabalho, o contraponto, mostrar a real face de uma primeira-dama que é absolutamente inconveniente no cargo que ocupa. E aí eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, por isso, o que a reportagem traz com requinte. Ela se comporta como aquela nova rica, uma pessoa que ficou rica do dia para a noite, só que com um detalhe: o dinheiro é nosso.
O dinheiro é o dinheiro do pagador de impostos. Desde o gabinete que ela quer para ela, para poder ter assessores, para poder ter toda uma estrutura oficial, uma estrutura de governo, telefone, contas pagas, motorista e por tudo mais. Até a reforma do Palácio, ela abriu as portas do Palácio para essa emissora que presta assessoria de imprensa num dos canais de televisão hoje para o PT, ela abriu as portas para reclamar que a mesa não estava em bom estado, que precisava de uma reforma no sofá, o tapete e por aí vai. Então, essa reportagem cumpre esse papel de mostrar quem é a Janja e não simplesmente tomar um chá com amigas que ela tem, são muitas na imprensa hoje em dia, na velha mídia. E o segundo lado dessa reportagem que eu gostaria de destacar é também o lado inconveniente, mas diplomático, pelo mundo. É essa dancinha, é o namastê, por exemplo, quando ela chega na Índia, e aqui no Brasil nós tínhamos uma tragédia no Rio Grande do Sul que o presidente não foi visitar, não foi se solidarizar com as vítimas de pessoas que morreram assoladas por causa das chuvas no Brasil. E aí, na Índia, ela foi fazer uma dancinha. Ela desembarca sempre à frente do Lula no Força Aérea 1. Ela faz questão de aparecer numa fotografia oficial com Joe Biden, como a gente pode ver aí. Entre outros, na passagem a Portugal tem uma cena que chamou muita atenção. Nós mostramos, já falamos sobre isso aqui neste programa. A apresentadora da TV portuguesa se espantou com o tamanho da comitiva. 2 aviões, 22 carros transportando a comitiva. A comitiva da China também tinha 300 pessoas. A do Japão, onde ela utilizou drones para fazer imagens para depois postar no seu Instagram. Enfim, lá fora, talvez a Janja não tenha noção de que quando o Le Monde chama ela de vice-presidente da República, lá fora a imagem que ela passa não é assim tão boa. Mas aí finalizo dizendo que vice-presidente, pois bem, deve ter algum papel, como a reportagem mesmo diz. Janja quer poder, não é mesmo? Então, eu acho que ela talvez tenha tido a mesma ideia que o Geraldo Alckmin, de que o destino talvez daria a ela um futuro na política. O Geraldo Alckmin achou que aconteceria pela segunda vez, foi assim na virada dos anos 2000, quando sucedeu Mário Covas, ele era vice-governador de São Paulo, um desconhecido, depois governou São Paulo por 4 mandatos. No caso dela, ela furou a fila do Geraldo Alckmin. É a vice-presidente de fato e eu tenho certeza absoluta que vai tentar ir mais longe na política. Será? Augusto Nunes quer completar o comentário sobre o assunto. Augusto, daqui a pouco, então, complementa esse assunto. Piotr, Janja vai muito além do que deveria participar como primeira-dama? Sabe, Adri, aliás, deixa eu cumprimentar meus colegas também, Ana Paula, Augusto, Silvio, Alexandre Garcia, com quem tenho o privilégio aqui de dividir espaço pela primeira vez, e porque eu estou chegando essa semana só aqui também, mas eu vou só retomar aqui um pouco do que disse Ana Paula. Ana, me permita, se Janja quer ser como a primeira-dama americana, ela também precisa importar o comedimento, a classe, a noção de espaço, que não é entre o Lula e o Biden na foto oficial do encontro de 2 chefes de Estado. Não é esse o espaço de uma primeira-dama, nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Aliás, nessa reportagem assinada pelo Augusto e pelo Christian também, eu vou chamar a atenção na carta ao leitor que a Branca Nunes fez, e está lá para o assinante da revista Oeste, que ela diz, olha, no Brasil você elege um presidente, você vota no presidente e elege um casal. Não, você não elege um casal, como já deixa muito claro a Branca. Você não elege um casal. Veja só que no Brasil, o PT, por exemplo, tem dificuldade de aceitar o vice, que este sim, legalmente, é eleito ao lado do presidente. Faz parte de uma chapa. É assim, a chapa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral para concorrer a uma eleição. Foi assim com Itamar, que era vice de Fernando Collor. Foi assim com Michel Temer, indicado de Lula para ser vice de Dilma Rousseff, quando também assumiu depois do impeachment. Se o PT tem dificuldade de aceitar um vice-presidente eleito numa chapa, como é que quer colocar agora a Janja como uma vice-presidente de fato, não de direito, como o Silvio já fez menção aqui? Mas eu quero só chamar a atenção para um trecho do que a Janja publicou na rede social, a primeira-dama, né? Sua Excelência, a primeira-dama, claro, contém ironia, Sua Excelência. Ela diz o seguinte, que a iniciativa
de Emine Erdogan é, abre aspas, inspiradora, que nos convoca a unir nossas vozes por Gaza e pela paz, fecha aspas. Houve vítimas israelenses, há vítimas israelenses. Onde é que as vítimas israelenses entram nessa frase, no pensamento dessa iniciativa por Gaza e pela paz? Não, não entrou. Aliás, não houve demonstração de solidariedade pelas vidas humanas dos israelenses, de homens, mulheres, bebês, idosos, todos os israelenses, que foi exatamente o começo dessa guerra, que depois, uma vez guerra, as proporções... Uma guerra é aquela história, né? Você tem um motivo determinado para começar, mas ela é imprevisível. Por isso que a ideia é justamente evitar. Agora, de onde veio a provocação para essa guerra? Num ataque à humanidade, num ataque, num crime de guerra, num crime de genocídio por terroristas armados do Hamas que invadiram o solo de Israel, matando israelenses indefesos. Agora sim, Augusto de volta com a gente. Queria complementar, Augusto? Eu queria também, tropecei em problemas técnicos aqui, não fiz os devidos cumprimentos. Queria dar uma boa noite para você, Adriana, querido, prazer estar aqui, meu irmão Silvio, minha grande parceira Ana, meu amigo Piotr, e também teremos logo o grande Alexandre Garcia. Eu queria só registrar o seguinte, né? No artigo de alguém lembrou que não sei se foi o Piotr que leu, mas o Hitler reviveria os seus bons tempos. No Brasil também, se ele visitasse o Brasil, ele ficaria feliz com o comportamento do governo brasileiro em relação a Israel e com as manifestações a favor do lado errado da guerra, né? O que está em jogo é o seguinte: temos uma guerra entre a civilização e a barbárie. Israel representa a civilização. Os grupos terroristas representam a barbárie. E todos os que apoiam são terroristas também. Tem instinto assassino. Agora, tem uma coincidência desagradável. Hitler, ele estaria com 134 anos se visitasse o Brasil hoje. Ele veria um Brasil atulhado de nazistas quando a República está prestes a completar 134 anos.